Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, que inclusive querem dar um golpe na nossa democracia. E eles não perdem a vergonha. Eles não perdem a vergonha. Veja bem o caso do bolsonarista, que é presidente do Senado, o tal de Rodrigo Pacheco. Olha bem, ele é tão cara de pau que ele colocou agora, ele falou que não se pode parar o crescimento do Brasil com a presunção de má-fé. Agora, quem tem a presunção de má-fé? Quem é que estava metendo a mão no dinheiro do consumidor? No dinheiro do povo brasileiro? Quem estava metendo a mão? Porque era justamente no Congresso que eles estavam fazendo aquelas falcatruas para mandar dinheiro para algumas pessoas em cidades onde eles têm o núcleo deles, que é justamente para eles elegerem o deputado e a maior quantidade de vereadores do partido deles, da extrema-direita bolsonarista. E agora eles diz que estão meio magoados, porque o ministro Flávio Dino acabou com a festa do boi. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive, ele defendeu a execução de medidas parlamentares e criticou o que ele considera presunção de má-fé. Agora, o pagamento dessas emendas, que eram, inclusive, a população não tinha acesso e não sabia para onde ia, para quem ia e o que iriam fazer com o dinheiro. Quer dizer, até nós sabemos o que eles iriam fazer com o dinheiro. Vamos e venhamos, a gente sabe que o dinheirinho que ia para o bolso dele. Porque se não fosse para o bolso deles, o Bolsonaro não comprava aquela quantidade de mais de 100 imóveis. Parece que foi 150 imóveis. Então a gente sabe muito bem para onde estava indo o dinheiro. Agora, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu esse repasse de grana para esses deputados e senadores. Inclusive, ele defende a transparência. Agora, eles fizeram uma reunião, isso chamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram uma reunião na última terça-feira, em Brasília, inclusive com todos os ministros, e também o presidente da Câmara e do Senado, e também o governo Lula. E trataram do critério para a liberação das emendas, isso com claridade, com transparência, porque sem transparência você não pode tirar o dinheiro público, fazer como fizeram no governo do Bolsonaro. No governo do Bolsonaro, eles deitaram e rolaram na sopa. Por isso que a gasolina estava cara, o óleo de cozinha, o arroz, o feijão, tudo mais caro. Por quê? Porque eles estavam metendo a mão na grana. Agora, a solução
passa por respeitar a transparência e a rastreabilidade e correção de onde vai a grana. Agora, o legislativo tem inclusive um prazo de 10 dias para definir os novos parâmetros para execuções dessas emendas. Agora, olha bem o que disse o Pacheco. Vamos resolver isso. As emendas serão destravadas, o orçamento do Brasil será destravado e pontos de execução em que há mau emprego de recursos públicos devem ser coibidos pelas instâncias do controle ou eventualmente até pela instância policial, e se for o caso típico, em matéria penal de desvio de recursos, disse o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Inclusive, ele estava numa reunião em Minas Gerais. Agora, ele também completou dizendo o seguinte: então nós não podemos travar o Brasil por conta de pressões da má-fé. Quem estava com má-fé eram justamente eles, porque tirar dinheiro público para aumentar o seu próprio patrimônio, isso significa má-fé. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal determinou novas medidas voltadas às emendas e a Controladoria Geral da União, que deverá apresentar, inclusive em até 30 dias, uma proposta de reestruturação do portal da transparência e a plataforma que centraliza, inclusive, os dados sobre os gastos do governo federal na internet. Agora, já o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos deverá apresentar também até um mês um plano de ação para garantir a transparência das transferências de fundos a fundos e recursos que repassados do Fundo Federal para o Fundo Estadual ou Municipal. Agora, esse pessoal é muito engraçado. Agora, conforme o acordo costurado entre eles na cúpula dos poderes, a chamada emenda PIX, que eles são loucos para essa emenda PIX, só que agora vai ter que ter transparência. Agora, a transferência direta dessa emenda PIX e de recursos públicos, sem destinação específica para alguns projetos ou programas que continuam, desde que observado a necessidade de identificação antecipada dos objetivos e a concessão de prioridade para obras inacabadas e prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Agora, elas são impositivas, essas emendas são impositivas. Quer dizer, toda emenda impositiva, inclusive, o governo é obrigado a pagar isso com transparência. Inclusive, para a população saber para onde está indo a grana. Agora, no caso das emendas individuais comuns, os poderes também decidirão pela manutenção e pela impositividade, mas com novas regras de transparência, de rastreabilidade. Quer dizer, isso tem que ter, isso é o lógico. Quando se mexe com dinheiro público, tem que ter transparência.
esse negócio, como teve o governo lá do genocida, que quem mandava na grana, inclusive, era o Arthur Lira e o Pacheco, agora acabou essa mamata. E eles estão tudo bronqueado por causa disso. Agora, as emendas de bancada, inclusive, também impositivas, deverão ser destinadas a projetos estruturantes em cada estado ou no Distrito Federal, de acordo com as definições da bancada. Porque o que acontece? Eram alguns deputados que recebiam a grana, não era todo. Agora não. Com essas novas normas do ministro Flávio Dino, agora é a bancada da região. Quer dizer, a bancada toda vai ficar sabendo da grana que vai ser colocada na cidade, no estado, para determinadas obras que sejam claras. Nada daquelas obras que eles dizem que vão fazer e nunca faz. E leva a grana e a grana sobe e ninguém ficava sabendo para onde ia a grana. Agora, por fim, essas emendas das comissões devem ser destinadas a projetos de interesse nacional ou regional. É colocada, definidas de comum acordo entre o legislativo e o executivo, conforme procedimento a ser estabelecido em até 10 dias. Agora, outro ponto que ficou nesse acordo todos foram as emendas que não podem crescer, porque o que acontece? O cara fazia lá um projeto que era 400 mil, daqui 5 dias ele já dizia que era 800. Então isso não vai ter. Agora, eles estão putos da vida com esse tipo de coisa. E tem outra. Agora o ministro Flávio Dino, inclusive, ele determina novas medidas. Essas medidas que foram discutidas lá no Supremo, no Tribunal Federal, na terça-feira passada, agora o ministro Flávio Dino determina novas medidas para garantir, inclusive, porque eles são todos cheios de manobra. E essas medidas agora do Flávio Dino é para garantir a transparência dessas emendas parlamentares. Porque a transparência e a execução de emendas do parlamentares, que eles dizem que são essencial, desde que tenha, como diz o ministro Flávio Dino, desde que tenham transparência. Agora, sem transparência, não vai ter absolutamente nada. E isso é que diz o ministro Flávio Dino. E por ordem do ministro, inclusive, Flávio Dino, a Controladoria Geral da União, a CGU, deverá apresentar até 30 dias uma proposta de reestruturação do portal da transparência. Inclusive, a ideia é permitir dentro do portal a prestação de forma simplificada e com fácil acesso das informações referentes às emendas das comissões e às emendas do relator. Agora, a reestruturação não deverá ultrapassar 90 dias e deverá contar com todas as informações disponíveis no sistema do Executivo e do Legislativo. Isso é determinação do ministro Flávio Dino.
E na situação em que as informações estiver indisponível, a CGU deverá apresentar essas necessidades para que sejam adotadas reuniões judiciais ou providenciais para a responsabilização de agentes omissos. Agora, o ministro também determinou que seja adotada para fins de rastreabilidade os códigos utilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, para identificar o repasse vindo de emendas de relator no Código 3.140 e de comissão no Código 3.130, e a partir do exercício financeiro de 2025, sob pena de impedimento da execução do recurso. Quer dizer, se não tiver tudo direitinho, o recurso é negado. E a decisão de ordem, ainda que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ainda ele diz que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público, MGI, apresenta em 30 dias um plano de ação para garantir a transparência das transferências de fundo a fundo, tipo de repasse de recurso diretamente dos fundos federais para os fundos estaduais, municipais e também distritais. Agora, essa relação e organizações da sociedade civil que atuam como recursos públicos, o relatório decidiu que essas entidades devem utilizar o sistema de licitação integrados ao portal Transparência. Quer dizer, tudo tem que ser transparente. Isso quando se lida com dinheiro público. E era justamente isso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, o Pacheco, eles não queriam. Porque eles não queriam que todo mundo ficasse sabendo para onde ia a grana. Agora, o ministro Flávio Dino, inclusive, afirmou ainda que outras decisões serão proferidas após as manifestações das partes, dos poderes de órgãos públicos envolvidos, dos terceiros interessados. Após essas novas manifestações, ele apreciará o pedido da Secretaria de Relações Institucionais do Poder Executivo sobre a retomada da execução das emendas, seja elas qual for. Agora, eles são loucos para meter a mão na grana e não quer que ninguém fique sabendo. Esse é o objetivo deles. Porque eles realmente não querem que ninguém fique sabendo de nada. Agora, tem que ficar sabendo, a população tem que ficar sabendo para onde vai o dinheiro do contribuinte. Porque esses bolsonaristas, tanto lá do Senado Federal como da Câmara dos Deputados, eles não gostam que o povo fique sabendo para onde vai a grana. Sabe por quê? Eu só vou dar um exemplo. Quando um cidadão sai candidato a qualquer cargo público, por exemplo, vereador, deputado, senador, tal,
que ele vai ser votado pela população, inclusive, na candidatura dele, ele tem que dizer qual é o seu patrimônio e relacionar tudo aquilo que ele tem no Superior Tribunal Eleitoral. Então, ele se candidatou, o Superior Tribunal Federal fica sabendo tudo que ele tem, porque ali está a declaração. E é justamente isso, por exemplo, que o Arthur Lira fez em 2018. 2018 ele declarou tudo que ele tinha. Aí passou 4 anos de governo Bolsonaro. E no 4 anos de governo Bolsonaro, que o Bolsonaro liberou geral para os bolsonaristas, por isso que está dando essa treta e o ministro Flávio Dino teve que tomar uma decisão drástica para parar com esse negócio de levar grana do povo. Olha bem, em 2022, quando o Arthur Lira saiu candidato novamente em 2022 a deputado federal, ele também teve que fazer novamente uma declaração do patrimônio dele. E se você pegar, isso está no Superior Tribunal Eleitoral. Todo mundo pode pesquisar e ver. Está lá. Você faz a comparação de 2018 para 2022, o patrimônio do Arthur Lira, em 4 anos de governo Bolsonaro, aumentou mais de 270%. Eu quero saber qual o brasileiro que aumentou o patrimônio dele mais que 50%, não vou nem falar 270%, mais de 250% em 4 anos. A não ser que ele tenha assaltado o banco. Porque tem um candidato em São Paulo, a prefeito, que ele roubava banco, ele tem milhões. Ele tem milhões, mas ele roubava banco. Está lá, foi condenado, inclusive. É um candidato que é conhecido como ladrão de banco. E tem outra, tem uma população que vai votar nele. Aqueles bolsonaristas de extrema direita, burro pra carambas, que tem outra, que se acham ricos. São pobres, mas se acham ricos. E eu vou fazer uma pergunta, por exemplo. Sabe o que é o pobre de direita? O pobre de direita tem quase tudo que o rico tem. É exatamente isso. O pobre de direita tem quase tudo que o rico tem. Um exemplo: arrogância, intolerância, ignorância, estupidez. Agora tem uma coisa que ele não tem igual. É dinheiro. Porque ele é pobre. Não tem dinheiro. Mas como ele é ignorante, ele acha que ele é rico, ele tem tudo o que o rico tem. Intolerância, ignorância, arrogância. Isso é o pobre de direita. Agora, esses pobres de direita, que inclusive participaram daquele ato de terror do dia 8 de janeiro, a mando dos bolsonaristas, da cúpula do bolsonarismo, inclusive aqueles que ficaram acampados nos quartéis e depois foram todos para Brasília fazer um ato no dia 8 de janeiro e destruíram a Praça dos Três Poderes, inclusive destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil.
destruíram tudo. Agora, sabe qual era o objetivo? Dar um golpe de Estado na nossa democracia. Sabe para quê? Para instalar no Brasil uma ditadura militar fascista. Só que eles esqueceram que nós, que passamos por uma ditadura militar fascista, sabemos como ela age, porque nós sentimos na carne. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Nunca mais ditadura militar fascista no Brasil. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.